e você não sabe o quanto é difícil colocar fogo na bateria. O mais difícil do teste é fazer a bateria entrar em fuga térmica, porque esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. É uma ciência. A gente discute, né? Vamos tacar no fogo, vamos perfurar. Então, assim, não é tão simples, existem riscos associados, tá? Existe uma série de protocolos de segurança, então todos os testes do ano passado foi feito com a participação do Corpo de Bombeiros. Esse ano teve o teste lá na ESB, né? Onde foi montado um laboratório à escala real, e fizemos, né, 2 meses antes, um encontro muito interessante na Moura, que é lá em Pernambuco, em Belo Jardim. Ela disponibilizou baterias automotivas, né, que ela prepara. E, né, por um intermédio nosso, a gente fez pelo CB24, a gente fez um convite para várias corporações e 8 corpos de bombeiros foram lá. Olá, eu sou Valtecir Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e hoje nós temos um tema bem interessante. Toda tecnologia ela é sempre bem-vinda, mas como toda tecnologia é sempre bem-vinda, também traz novos desafios. Desafios esses que nós gostaríamos de abordar o assunto com vocês, com um grande especialista que está aqui hoje, que ele vai falar do desafio de apagar fogo, apagar incêndio em baterias. E isso a gente vai focar com esse grande especialista aqui conosco, que é o Marcelo Vale. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. É uma honra tê-lo receber você aqui conosco. Igualmente, uma satisfação poder falar desse assunto, esclarecer bastante mitos, né? Que show. O Marcelo tem mais de 30 anos de experiência, é engenheiro eletricista. Ele também é atual coordenador da Comissão de Estudo de Segurança e Incêndio em Sistemas Eletroquímicos. É um grupo que fica dentro do CB24. O CB24 é da ABNT, da Associação Brasileira, né, de Normas Técnicas também, né? É diretor fundador da M-Vale, né, da M-Vale Tech. É integrante do time de intervenção rápida da FIA. Conta isso. Isso. Da Fórmula E. Da Fórmula E? Isso, que é uma categoria eletrificada da Federação Internacional de Automobilismo. Que legal, Marcelo. E você é altamente competente no que você faz, hein? Obrigado. Seja bem-vindo aqui, o Marcelo. O país está preparado para atendimento de emergências com essas coisas naturais e tecnológicas, Marcelo? O que você acha? Está se preparando, né? Acho que de uma maneira nós estamos passando por várias mudanças, tanto climáticas, né, que estão acelerando eventos de desastres naturais, né, como enchentes, queimadas, tornados, né? O Brasil está no segundo maior corredor de mau tempo do mundo, e a transição energética ela é uma das principais protagonistas, né, para frear, minimizar esses efeitos e lá na frente, quiçá, a gente poder reverter esse processo. São duas coisas muito ligadas, né? Falar em eletrificação, ela está extremamente ligada em sustentabilidade, meio ambiente, né? Consequentemente, toda tecnologia importa em riscos, né? Que a gente está, de uma certa forma, aprendendo. E o Brasil, assim como todo mundo, né, está aprendendo bem. Estamos acelerando bastante os procedimentos de segurança, protocolos de combate, né, para se alinhar com o mundo. A nossa vantagem, né, é que provavelmente quando, né, tivermos uma aceleração da entrada desses dispositivos, certamente estaremos prontos. Que legal. Marcelo, e quais reais perigos desses incêndios provenientes dessas baterias aí de íons ou lítios? Isso, tá certo? As duas, né? Baterias de íons de lítio. Íons de lítio, Explicando, né, baterias, né, são sistemas eletroquímicos, por isso, né, um termo que está em fase de transição de acumuladores de energia para sistemas eletroquímicos. Então, baterias nada mais são do que dispositivos, né, que armazenam energia por meio de reações químicas, armazenam e geram. Uma das químicas, existem várias químicas, ácido chumbo, níquel hidreto metálico, níquel cádmio, e as baterias de lítio é uma categoria bastante específica, embora elas tenham aí mais de um século, né, de existência, mas ganharam escala comercial recentemente. Inicialmente, as baterias de lítio metálico, né, que são filamentos de lítio que são utilizados em um dos eletrodos, são pilhas não recarregáveis. A gente
conhece bastante como aquelas pilhas pastilhas que a gente usa no banheiro, na calculadora, né? Todo uma tem uma debaixo escondida debaixo da pia, né? Então ali tem aquela pilha pastilha. Mas o grande emprego dessas baterias de lítio está nos satélites, né? Porque algumas modalidades, algumas químicas específicas duram 20 anos, né? Algumas estão no DEA, que duram 5 anos. Tem ideia que dura 5 anos. Porque tem uma bateria de lítio e enxofre. Tem ideia que dura 2 anos. E 2 anos. Tem isso. E claro que se você ficar abrindo e fechando, depende do modelo. Mas se não mexer, tem ideia que dura 5 5 anos. anos, 4 né? a 5 anos bateria, Isso. isso mesmo. Usa uma pilha de lítio e ideia enxofre. é, só para o pessoal ver, é o desfibrilador externo automático. Isso mesmo. Agora, as baterias de íon de lítio, ela é uma derivação das baterias de lítio, justamente porque, como elas não são recarregáveis e eram muito instáveis, a utilização de ligas metálicas, né, como óxido de lítio, permitiu criar essas novas baterias. Elas ganharam escala comercial no final do século passado, né, e iniciaram a eletrificação dos eletroportáteis, né, de smartphones principalmente, laptops, aceleraram bastante o processo. E em torno aí de 15 anos começaram a eletrificar os veículos. Uma coisa muito importante é que veículo eletrificado por baterias ou veículos eletrificados por energia, né, aqueles que são conectados ao fio, são veículos antigos, né? O primeiro veículo fabricado no mundo foi elétrico, né? Na Segunda Guerra... Eu não lembro. Você lembra, Sim. mais ou menos? Não lembro o ano, mas certamente o primeiro veículo autônomo foi elétrico, não foi a combustão. Não foi a combustão. Da Segunda Guerra a Alemanha tinha divisões de veículos elétricos, e aqui no Brasil a gente lembra do lendário Gurgel, né? Gurgel, que pena, sumiu, né? Tá para voltar, né? Tá para voltar. E por conta dessa nova tecnologia, né? Porque os grandes desafios foram autonomia, tempo de recarga. E as baterias de íon de lítio, da maneira como elas avançam muito velozmente em termos de tecnologia, nós já temos veículos aí com autonomia, né? Só com bateria de 1.200 km, muito superior a automóveis, muito superior a muitos automóveis a combustão. E tempo de recarga, né? Hoje, de maneira segura, nós temos tempo de recarga mais rápido, em torno de meia hora. Mas, por exemplo, na Fórmula E, o Gen 3, né, que é o veículo de geração 3, o Evo, ele recarrega em 10 segundos. Perdão, em 30 segundos. Em 30 segundos? Inclusive, em algumas provas na Europa tem um pit bust, né, que é a recarga durante a corrida, que foi estreada nessa 11ª temporada. Mas a ideia é que ela evolua, porque a finalidade da Fórmula E é eletrificar a Fórmula 1, e 2, 3 e 4, né, futuramente. Nosso público é focado na parte de resgate, né? Sim. Na entrevista emergência, a gente sempre traz pessoas que fizeram e fazem parte da emergência no Brasil, por isso nós trouxemos Marcelo Vale. Marcelo, essa intervenção aí que você faz, o time de intervenção lá na FIA, como é que funciona ali? Bem, tem uma empresa, uma equipe global que acompanha todo o circuito, e em cada localidade elas fazem a contratação de equipes locais. Então, há cerca de 3 temporadas atrás, né, por intermédio de um grupo, né, aí vou citar o Godoy, que já fez palestra aqui, que teve aqui, o irmão dele, o Giacomo, o Iabico, e mais algumas pessoas que a gente trouxe para o grupo, né, a gente fez investimentos em equipamentos, né, para poder, né, participar do processo. A gente participa, né, desde quando voltou essa categoria para o Brasil, e todo o circuito a gente tem essa integração. É um processo muito interessante. Não vou me alongar muito nesse assunto, mas é legal porque é instalado o sistema de comando de incidente, né, já na quarta-feira, né, e a prova é no sábado. Então, antes da prova, fica permanentemente criado. É a única categoria, né, que tem um fire truck no paddock. As outras não tem, muitos não tem nem carro de bombeiro. Então, a gente tem um volume de água com 3 viaturas, né, postadas estrategicamente, uma inclusive do Corpo de Bombeiros disponibilizada, né, pela corporação. E o nosso foco é atuar somente no veículo. É muito interessante porque cada um executa um papel. É exatamente o conceito de sistema de comando. Você tem ali, você executa aquele papel. Se pegar fogo na arquibancada, a gente não atua. Nosso problema, nosso foco é o veículo. O veículo e a bateria de carregamento. Que legal. E você entra ali porque a equipe entra e você entra, desculpa, consegue falar um pouquinho?
Não, bem rapidamente, né? Existe já um protocolo e é interessante o conceito do sistema de comando de incidente porque ele quebra a questão até idiomática, né? São geralmente ingleses, mas tem gente, algumas pessoas de outros países, mas tem toda uma codificação, a gente recebe um procedimento, né, para todos os períodos operacionais que a gente atua lá, né? Então tem os turnos. E, né, o que é legal quando a gente tem uma intervenção, quando a gente é acionado, tem um comandante do incidente, que é o Anthony, toda vez que tem algum incidente, algum problema, a gente só sai se ele aciona. Até às vezes é muito engraçado porque duas últimas temporadas tiveram uns estresses, né? E como não chamava a gente não saiu. Pessoal, vocês não vão não? Tá fumaça ali. Eu falei, não chamou a gente. Não chamou, não. Né? E quando a gente chega, ele tem lá, né? Com um monte de cartazinho, a gente olha aquela figura, a gente sabe o que, que tem que fazer. Então são execuções curtas, são treinadas, executadas, né? Parece que não. E por incrível que pareça, a prova é o momento que a gente relaxa, né? Antes a gente faz muito simulado, muita preparação, os treinamentos são mais descontrolados, mas na prova é um momento que a gente relaxa bastante. Relaxa, né? O pessoal gostou, o público gostou, né? Porque na Fórmula 1 você escuta ele, bom! E na Fórmula E você, opa, passou ali. É legal porque não faz barulho, né, né? Eles têm um barulho parecido com jato, né? É instalado no veículo, né? Mas basicamente o que você ouve muito é roda, é pneu no asfalto. Agora, o que é legal? É extremamente competitivo, não existe retardatário na prova, né? Tanto que aqui no Brasil o último colocado ganhou a corrida, né? Então, é uma prova extremamente competitiva. E é o carro mais veloz da FIA, né? Mais rápido que a Fórmula 1, né? Vale a pena dizer isso. Vale a pena dizer isso. E quais são essas tecnologias empregadas no mundo hoje para combate, me corrija, para combate desse incêndio nesses veículos aí? Bem, E aí a gente sai do Fórmula 1 e vamos falar dos nossos carros. Da nossa realidade. Nossa realidade. Quais são as tecnologias? Bem, o que é importante, né, que na Fórmula E nós temos ali vários profissionais, né, de emergência, né? O pessoal que atua permanentemente são bombeiros na Inglaterra, né? Então a gente troca muitas informações, inclusive fora de corrida, mas o que é interessante, né, eu estudo o tema dedicadamente uns 4 anos, né, muito aprofundado, e antes a gente discutia muito questão tecnológica. Hoje a gente descobriu que não. A gente consegue controlar com a maioria das medidas e ferramentas que a gente tem. É claro, precisa adequar procedimento, precisa entender os fenômenos, mas é possível a gente controlar. Dá mais trabalho? Dá. A aplicação de tecnologias é interessante, facilita muito o trabalho. Mas não adianta nada eu ensinar alguém a fazer cálculo na calculadora se eu não sei fazer a conta. Tá? Sim. Então, fazendo esse paliativo. O grande desafio relacionado a baterias é que a gente está lidando com o novo. Esse é o maior desafio. E esse novo esses eventos que acontecem são novos. Então as pessoas olham, não compreendem o que está acontecendo, isso ao longo do tempo, isso vai acontecer porque cada vez mais as pessoas estão tendo contato. E você cria, né, vamos dizer assim, Frankenstein, né, vamos dizer assim, criando... Primeiro, né, procedimentos com base em mitos, que hoje são derrubados. Né? Exemplo, por exemplo. Primeiro, né, acho que fogo em bateria não se apaga, né? Se apaga. Se né? apaga. Se apaga tão facilmente quanto, por exemplo, comparando com o veículo elétrico e a combustão, eu apago tão facilmente quanto um quanto o outro, com o mesmo volume de água e com o mesmo tempo. Agora, o que tem de diferente, tá? Alguns fatores específicos. Primeiro, a gente, por conta, né, das ocorrências e testes, né, eu já fiz testes em mais de 200 baterias, teste de queima. Ano passado foram 6 veículos eletrificados, queimados. Né? Novinho. Né? Seminovo. Alguns novos, outros a gente adaptou. Um deles eu não pude participar porque deu compatibilidade de datas em 2 lugares diferentes, então eu não pude participar. Mas participei de 5, ajudando na montagem, preparação da bateria. E você não sabe o quanto é difícil colocar fogo na bateria. O mais difícil do teste é fazer a bateria entrar em fugatéria, porque esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. É uma ciência. A gente discute, né? Vamos tacar no fogo, vamos perfurar. Então, assim, não é tão simples, existem riscos associados, tá? Existe uma série de protocolos de segurança, então todos os testes do ano passado foi feito com a participação do Corpo de Bombeiros. Esse ano teve o teste lá na ESB, né, onde foi montado um laboratório à escala real, e fizemos, né, 2 meses antes, um
um encontro muito interessante na Moura, que é lá em Pernambuco, em Belo Jardim. Ela disponibilizou baterias automotivas, né, que ela prepara. E, né, ela, por um intermédio nosso, a gente fez pelo CB24, a gente fez um convite para várias corporações e 8 corpos de bombeiros foram lá. O que foi esse encontro, né? Foi um encontro interativo, onde os bombeiros puderam fazer medições, aquisição de temperatura, aquisição de qualidade de gás, ao mesmo tempo que, né, apagava as baterias que a gente ativava, né? A gente, inclusive, seguindo até o mesmo conceito da Fórmula E, a gente criou um sistema de comando de incidente ali. Convidei alguns colegas, né, civis e militares, Godoy foi, Sargento Vasconcelos de Sergipe, a gente montou um circuito ali de segurança e o público, né, entre militares, né, e colaboradores da Moura puderam entender os fenômenos, né, e a grande sacada é que eu narrei todos os efeitos, né? Então o pessoal pôde ver, ouvir e, obviamente, a uma distância segura das baterias, sentir alguns cheiros característicos, né? Então tudo isso foi pensado, né, para trazer segurança pessoal, controle de fumaça, deslocamento de público, porque era ambiente aberto. E foi muito legal que a gente pôde comparar vários fenômenos com estágios diferentes, químicas diferentes de baterias de íon de lítio. E aí a compreensão, como voltando ao ponto inicial, a compreensão desses fenômenos é que ela é fundamental para a gente poder controlar um incêndio, né? E obviamente mitigar todos os riscos pertinentes. E o que vocês do CB24 estão fazendo lá da BNT sobre isso? Estão criando norma? Tem? Como é que está ficando isso dentro do CB? Sim, a gente está com um grupo bastante grande, né? Estamos trabalhando numa prática recomendada. Era um objetivo inicial tê-la lançada ano passado, mas está se tornando um documento muito robusto em termos de informações. A gente priorizou, no momento, trazer informações gerais, né? Tanto desde que possa ser utilizada por um público mais leigo quanto por um público mais técnico, né? Então a gente seccionou, estamos na fase final, estamos no último capítulo, que são as medidas complementares de segurança, né, de contra-incêndio que podem ser aplicadas a sistemas eletrificados por baterias. Mas, paralelamente, logo desde o início, a gente montou vários grupos de trabalhos e várias normas técnicas estão sendo trabalhadas. Então, a gente espera finalizar agora no segundo semestre, além da prática recomendada, né, que é uma orientação, ter, né, uma norma de gerenciamento de risco de incêndio envolvendo baterias, onde a gente vai falar das categorias de incêndio de baterias, que vai de 0 a 3. Tá? Tem categorias? Vai dizer. Isso, a gente definiu categorias para facilitar a resposta e entender os riscos, né? Isso tem a ver com o porte e o ambiente, tá? Vai falar da qualificação que as pessoas precisam ter para lidar com esses incêndios e medidas de segurança básicas. A gente não pretende indicar as soluções, até porque eu preciso entender como é que o sistema está aplicado no ambiente, ou a bateria está aplicada no sistema e, consequentemente, no ambiente, para eu prover a segurança. Como as baterias elas estão permeadas no nosso cotidiano, os incêndios não se manifestam da mesma maneira. Então não tem um padrão. Um incêndio tem características, padrões, mas o comportamento não é padrão sempre, tá? Então, assim, hoje eu consigo pode ser interpretar. que uma bateria pegue fogo, porque são modulares ali, né? Sim, isso, pode são ser modulares. Que uma pegue fogo e as outras não? Pode acontecer Mas isso. na maioria das vezes, pegou uma, pega todos. Não, depende. Se, por exemplo, se eu tenho uma intervenção, depende da qualidade do que a gente chama de abuso, né? O tipo de abuso, então a bateria ela pode sofrer 4 tipos de abuso, né? O mecânico, que é perfuração, impacto, né? Então, qualquer tipo disso pode provocar dano na estrutura interna da célula, fazer com que os materiais se reajam imediatamente. É um modo mais violento que tem. Existe o termoquímico, que é o aquecimento externo, né? Que vai provocar reações internas que são exotérmicas e aí vai ter um processo autossustentado que vai gerar, né, fuga térmica. Existe o eletroquímico, que são fatores elétricos, né, que afetam quimicamente a bateria, como, né, sobrecorrente, sobrecarga, né, o passar da carga máxima. Uma coisa interessante é que as baterias de íon de lítio elas não são carregadas na sua totalidade. Então, eu posso ter de 30% a 50% no máximo da capacidade deles. Ela nunca passa de 50%. Né? Então, isso é uma coisa importante. Pelo menos a capacidade operacional, né, de reação. E isso pode provocar problemas, né? Como recarga rápida, ambientes muito frios ou muito aquecidos. E eu tenho fatores termoelétricos, né? Ou eletrotérmicos. São
quando eu tenho surtos ou faltas elétricas, ou no processo de carregamento, ou na rede elétrica, ou no circuito da bateria, que provocam aquecimento ou fogo que afeta termicamente a bateria. Esse que nos preocupa com o carregamento dentro dos Isso. edifícios, né? Dos edifícios, dos prédios. Isso. E como é que fica isso? Tem alguma coisa? Tem. Eu acho que o principal, assim, pelo menos a minha briga, é desmistificar a questão das estações de recarga. Né? Estação de recarga. Existe um medo exacerbado, tá? Em relação às estações de Você recarga. não quer estacionar o carro fora da garagem. Não precisa, tem uns que vão querer. E assim, existem vários riscos, que esse é um que você falou que é interessante, que as pessoas não enxergam. Então, assim, o risco de eu colocar uma estação de recarga, eu só estou implementando um risco elétrico. Porque o veículo, ele já está lá dentro. Ele já está lá. E ele pode sofrer fuga térmica carregando ou não. E hoje a maioria, pelo menos aí mais de 80% hoje na nova estatística, indicam, né, processos de abuso térmico, avalanche térmica, fora de carregamento. Né? Parado, do nada. Parado ou andando. Andando ele para. Né? A bateria sofre pane, para e o veículo acaba pegando parado, a não ser só se ele bater. Então, é igual aquele processo que todo mundo pergunta, né? Quem é que dorme com o celular carregando na cama? Aí eu pergunto, né? Quem é que dorme com ele na cama? Independente se está carregando ou não, o risco é o mesmo. A diferença é que você tem um circuito elétrico. O povo quer saber. O nosso público quer saber. Já que você falou do celular. E o celular desligado na cama, não é meu caso. O celular desligado, que um colega mandou perguntar, eu tô perguntando para você. Tá. Diminui o risco, porque ele não está em operação. Tá desligado. Então você não vai ter um processo eletroquímico porque ele está fora de operação. E ele está desligado. E ele está desligado. Mas ele pode ter um problema prévio, né? Geralmente a primeira meia hora após desligamento pode ocorrer alguma coisa, porque eu posso ter aquecimento do circuito elétrico. Né? Inclusive, o primeiro ônibus elétrico que pegou fogo aqui no Brasil foi essa causa, foi alguns minutos logo após o desligamento, por um problema de falta elétrica no circuito, que acaba afetando a bateria. Mas pode sim, tá? Tanto que um dos requisitos, né, de se prover segurança é fazer uma análise de risco de incêndio, que não é uma cultura aqui no Brasil. Né? É muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na Europa, mas inclusive a norma NFPA 855, né, que fala de sistemas de armazenamento de energia por baterias, ela indica que todo sistema eletrificado por baterias, embora ela seja específica a um tipo de produto, ela indica análise de risco. E isso se mostra pertinente. Porque nós estamos em vias, né, de ter a regulamentação no Corpo de Bombeiro, né, para as garagens, estacionamentos, ela não vai vir só para a estação de recarga, eles mesmo publicaram isso. Ela vai vir para elevando o nível de segurança das garagens, porque o problema não é só o veículo eletrificado, nós temos veículos a combustão que são modernos, tem mais material compósitos, tem mais combustível, o tanque é plástico, o GNV entrou, ninguém fez nada, entendeu? Então, isso já no mundo existe esse panorama de elevar, né, as seguradoras já fizeram isso, elevar o nível de risco das garagens para aumentar o nível de segurança. Então, isso é um fato extremamente importante nesse processo. Então essa regulamentação vai vir, mas embora ela vai ter uma espinha dorsal, ela vai permitir medidas compensatórias que a gente precisa entender. Essa é a questão. Espinha dorsal eu conheço. Mas o que eu não sei quais são as medidas compensatórias que ele vai aceitar ou vai permitir serem ingressadas. E nesse processo, tá? A gente olhando para uma garagem que é nova, uma garagem que é antiga, elas não têm a mesma medida de controle, elas não têm o mesmo risco, elas não têm o mesmo processo de ventilação, já que a fumaça é o maior risco. Então, eu obrigatoriamente tenho que fazer uma análise de risco. Perfeito. Então, a gente está falando tanto de prédios, né? E também de residências, né? Casa. Sim, a casa mesmo, a pessoa colocar. E o brasileiro, ele é bem dinâmico, né? Ele é bem criativo, né? Para ligar a tomada, né? Você já viu que o pessoal aí, vindo uns vídeos, não sei se você viu, umas gambiarras. Como é que é? E essa é uma preocupação. Imagina como você, engenheiro elétrico e tal, imagina, você pensa nisso? Assim, as gambiarras, ela não é exclusiva do brasileiro. Né? Tá. Não é exclusiva do brasileiro, né? Mas o brasileiro tem uma criatividade inóspita para isso. Mas o que eu acho o maior risco é que a maioria das residências não tem projeto técnico de incêndio, né? Nenhum. Ela é feita por um técnico eletricista em vez de ser um engenheiro. Então, uma das coisas que no processo de investigação de incêndio,
Primeira coisa que a gente pega na edificação é, cadê o projeto de elétrico? Não tem. Opa. Chuveiro queima toda hora, não entende que você não tem que comprar o de Por falta 7.500. Você tem o mal de 5.500, o fiozinho que tá passando não tá dando certo. Meu E- chuveiro queima toda hora, tá? Queima porque você compra um Aham. chuveiro de 7.500, compra de 5 e pouco pra você ver. Não vai queimar, né? É isso Mas é mesmo. porque a parte elétrica é mal feita, né? Sim, mas também existe o problema do mercado fornecedor e consumidor, né? Então, assim, uma das coisas que a gente está pedindo nessa prática recomendada é uma orientação para quem for manusear com baterias. Um dos maiores falhas é não orientar o consumidor. Eu tenho o manual é confuso, ele tem que ser claro, ele tem que ser didático. Entendeu? Hoje nós temos vários depósitos, né, com várias cargas, eu tenho baterias de íon de lítio lá. Se pegar fogo, bateria de íon de lítio é material perigoso, né? Ela é considerada, ela é tratada, ela tem código do ONU, do código ONU. Já pegou fogo em aviões, né, com transportando carga, embora sejam cargas pequenas, mas você imagina um monte de power bank, um monte de equipamentos com bateria lá dentro. Pega fogo Dentro de um avião. dentro de um Mas avião. ele tá voando agora, essas Sim, baterias. então teve até agora em Guarulhos que ele teve que descer porque o sistema de combate não conseguia apagar. Tiveram que descer para os bombeiros do aeródromo poderem tirar, né, depois com o apoio do bombeiro militar, tirar o produto lá de dentro, o material lá de dentro para poder fazer o combate direto. Queimou tudo. Né, porque você tem bateria junto com material de classe A, queima em profundidade e bateria retroalimentando, né, com gases e calor. Então você apaga e a bateria ela reacende, né? Então, um dos grandes mitos até relacionados à bateria é essa. Como eu disse, meu problema não é quando eu apagar a bateria, eu apago fácil. O problema é o que eu faço com ela, porque se eu deixar ela ali e virar as costas, ela vai reacender horas, dias, semanas e até meses depois. Ah, é? É. Mesmo, ela pode, depois de todo esse tempo, Pode, ligar então, sozinha? tem histórico com baterias que reacenderam 68 dias depois. Tanto que existia um protocolo de você aguardar, né, a bateria por 30 dias antes de você fazer qualquer direcionamento dela, e hoje não. Enquanto você não desmontá-la, ela tem que ficar eternamente em quarentena. Ou você dá um destino para ela, entendeu? Que seja um processo de reciclagem ou numa desmontagem segura. Marcelo, a gente também presta informação importante aqui. Aham. Uma outra coisa. A gente está falando de carro elétrico. Eu não tenho carro elétrico. Meu Aham. carro é combustão. Tudo bem. Mas tu comprou um patins aí pro seu filho. Não comprou um patins? Tu comprou um patins, comprou uma bicicleta elétrica, né? Marcelo, é com nós. Bicicleta elétrica. E esses patins dentro de casa. E aí? Como eu disse antes, né, tudo está sendo eletrificado, né? Tem um professor na Inglaterra que ele fala o seguinte: a gente não dá dois passos e esbarrar em alguma coisa que tenha bateria hoje, tá? Então, desde aquele fonezinho Bluetooth que a gente coloca na orelha, tudo tem bateria hoje. E sim, elas têm determinados riscos, mas uma coisa interessante dessa norma que eu falei do processo de gerenciamento de risco a parte de classificação, a gente criou uma categoria chamada zero, né? E todo mundo me questionou no início: zero, mas por que zero? É porque zero, porque o porte dela não implica em riscos. Então, baterias que a princípios, né, estão categorizadas com menos de 1 kWh, é uma referência que tem numa norma de seguros na Alemanha, elas não apresentam riscos significativos. O que significa? Quanto maior a bateria, e a gente mede isso por capacidade de energia em kWh, maior é o tempo que ela desenvolve o fenômeno, tá? Ela não é uma bicicleta elétrica, um veículo elétrico pegando fogo no início é quase que igual. A diferença é que o processo de um acaba rápido e o outro vai se estender até por horas. E quando a fuga térmica está ativa, é onde eu tenho dificuldade de exercer o controle. Baterias com menos de 1 kWh, a fuga térmica não leva mais do que 5 minutos. Tá? E aí que é uma coisa interessante, porque tem muita gente, aí vamos falar de tecnologia, tem muita gente vendendo extintores, né, a bateria para íon de lítio. Primeiro lugar, né, não tem teste padrão para bateria, extintores de bateria para bateria de íon de lítio, nem uma classe de incêndio específica. Não existe isso. E segundo, esses equipamentos são vendidos baseados em testes individuais. E quando eu faço um teste, um ensaio, principalmente de alguma coisa nova, eu tenho que ter uma referência, eu tenho que ter um branco. Então ninguém compara extintores. Então a UL fez esse trabalho, né, nos Estados Unidos de comparar vários extintores, e essas baterias pequenas são controladas com qualquer extintor. Pó químico, água, CO2, né, gás carbônico. A diferença é que dependendo do tamanho do produto eu posso precisar de 1, 2, 3, tá? Aí esses extintores talvez tenham uma eficiência melhor. Mas não necessariamente eu vou controlar, porque o processo de fuga térmica é um processo imparável, né? Ele começa... E não para mais. Não, jogo dentro d'água, ela continua reativa, tá?
eu consigo controlar o fogo, não o processo. Então, as pessoas não têm esse entendimento. Então, essas baterias pequenas, elas estão categorizadas nesse ponto, e aí que é interessante, né? Todos os riscos que a gente pontuou dentro da categoria de 0, as medidas, né, da edificação são basicamente suficientes. Mas claro que quando a gente traz para dentro da residência, a gente tem que entender como ela se relaciona. Porque quando ela entra em fuga térmica, ela vira uma fonte de combustão, né? Emite gás, ela pode acelerar o incêndio. Então, por exemplo, se eu colocar dentro em cima de uma cama, do sofá ou perto de qualquer cortina, ela vai acelerar o incêndio. Ela funciona como um isqueiro ativo. Um isqueiro. Entendeu? A recarga, eu posso ter aquecimento do cabo. Outra coisa também que a gente tem de erro, né? Ninguém compra acessórios nem em lojas especializadas ou autorizadas. Vai todo mundo nos quiosques. Então, existe uma diferença porque quando você chega no quiosque, você pergunta se eu quero um carregador para tal. Ele fala assim, eu tenho esse de 5 amperes e esse de 9 amperes. A pessoa não sabe nem o que é isso, né? Não sabe nem o que é isso. Você vai numa loja especializada, a primeira coisa, ele não fala em ampere, ele não fala em capacidade de corrente, ele fala em potência. Você precisa de um carregador de 20, 30, né, watts, que é uma leitura que a gente faz para potência. Então, isso é importante, isso faz diferença. Então, a gente até criou uma campanha, né, que é recarga segura. A gente deve lançar pelo CB24, a gente vai trabalhar mais uma reunião para isso, publicar, que pode ser utilizado aí para qualquer corporação ou empresa. E cada palavrinha do anagrama recarga, a gente está dando uma dica, né? Então, são 7 dicas, né? Algumas delas, né? Já o primeiro R, né? Faça recarga segura, avalie seu produto, descarte, recicle. Então, cada palavrinha, cada letrinha ali do anagrama tem uma dica, são 7 dicas que a gente vai estar explorando já antes da publicação da norma, tá? E vamos oferecer para os corpos de bombeiros poderem trabalhar já em cima. Ela basicamente está pronta, só vai ratificar e trabalhar nelas. Então, se eu adotar essas 7 dicas, elas nunca darão problema. Nunca deu um problema. E só para a gente repetir de novo, então assim, aqueles celulares com baterias ligadas nunca em cima da cama, desligado no local mais seguro. Não expostas ao sol. Não exposto ao sol. Isso. E usar os carregadores conforme o fabricante, né? Indica, não aqueles que a gente... ou originais, pode... De preferência isso. Original. Assim, óbvio, eu vou sempre indicar, compre o original, mas... Existem, vamos chamar de paralelos, existem sim paralelos de qualidade. Então, primeira coisa, procure marcas boas, né? Existem muito boas no mercado com valores melhor, mas o que é mais importante não é só a qualidade, é a compatibilidade. Tá? Se, por exemplo, se eu tenho um iPhone, eu preciso de um carregador de 30 watts. Não adianta nada eu comprar um de 40 ou um de 20. De 20 vou sofrer e o de 40 vai aquecer demais. Vai aquecer demais. Entendeu? Então eu tenho que ter um carregador bem específico conforme o equipamento. Isso vale para laptop, para qualquer equipamento. Por exemplo, o meu laptop deu problema na fonte. Então eu fui trocar, olhei a especificação, até a conexão. O primeiro que eu coloquei tinha uma folga. Eu falei, não, esse não serve, eu quero um que encaixe bem aqui. Então até esse detalhe eu vi, mas fui numa loja especializada para poder comprar. E os patins, as bicicletas lá fora. Isso. Isso que é interessante, porque baterias acima de 600 watts, né? Mas obviamente aí que depende do porte, elas geram um volume de gás extremamente perigoso. Então vamos falar mais ou menos do equipamento de 1 kWh, uma bicicleta mediana, elétrica mediana. 1 kWh vai gerar 470 litros de gás. Você imagina dentro desse ambiente aqui, né? Litro de gás, né? Inflamáveis e tóxicos. E como eu tenho um ambiente restrito, pode acontecer de não ter uma ignição tardia, e geralmente a ignição após a liberação dos gases ocorre de 4 a 22 segundos. Em 4 segundos eu tenho uma chama imediata. Então, beleza, eu vou ter incêndio, que é uma característica do incêndio com gases, né? Com 22 segundos eu vou ter o acúmulo desse gás. Então eu vou ter fenômenos explosivos, que podem ser um simples flash fire. Todo mundo lembra aquele vídeo do elevador, né? Do cidadão lá de Singapura que entrou, pegou fogo dentro do elevador, teve 100% do corpo queimado. Aquilo foi um flash fire. E estava usando o que ele? Eu estava com uma bateria portátil. Bateria portátil. Isso, estava dentro da residência, deu problema, ele foi sair, só que ao invés de descer pela escada, ele entrou no elevador. E justamente quando ele entra no elevador, ocorre a fuga térmica. Não é um caso isolado, já aconteceu várias vezes em outros locais, e até mesmo em Singapura. Mas é falta de entendimento do processo. E por isso que trazer para dentro de casa, tanto que a gente está recomendando o seguinte, não coloca, assim, preferencialmente ambientes abertos. Tá? Ou ventilados, tá? Embora, mesmo que ele seja só coberto, eu já posso ter problema, tá?
mas ventilados adiante. E o segundo aspecto é cômodo não habitável por pessoas e animais. Sim. Entendeu? Então, beleza, pô, tem uma área, ela é ventilada, ela é coberta, beleza, não tenho. Eu tenho escape de pessoas, eu posso ter transição, eu não posso ter permanência, tá? E principalmente carregar sob supervisão, porque qualquer esse processo de fuga térmica, ele não é espontâneo, ele avisa, ele dá sinais, né? E para você ver como é que a bateria ela é tão robusta, todo mundo tem um amigo que anda com o celular estufado, todo mundo tem. E quantos deles pegaram fogo na realidade, entraram em fuga térmica? Né? Então, assim. Esse estufamento, pode explicar para nós? Esse estufamento que ocorre em dispositivos eletroportáteis é uma característica de um tipo de bateria que é chamado de bolsa, né? O pouch. Elas têm um dispositivo, uma espécie de um semicondutor que, quando a bateria se aquece, ele dilata. Esse processo de dilatação corta a corrente interna da bateria. Tem um processo de segurança. Então, geralmente, aqueceu, ela estufa. E resfriou, ela volta ao normal. Se ela estufar e não resfriar, ela danificou. Entendeu? Ou ela passou do ponto, né, gerou algum gás e ela não retrai mais. Então ela já perdeu essa volatilidade desse semicondutor. Então o correto é trocar imediatamente essa bateria. E num carro, num veículo elétrico, isso aconteceria? Dá uma estufada também? Se olhar por baixo, tem um... Como você mesmo diz. Não, mas a gente tem que olhar esses sinais, sim. Dentro do carro. Mas pode acontecer na bateria. Teve uma queimadora aqui de segundo grau. Fez uma bolha dentro do pode carro. Acontecer. Pensou? Eu tô dentro do carro, fez uma bolha. Não, eu tô exagerando? Não, pode acontecer. Né? É mais difícil, porque... Mas depende. Tem baterias de carro que são muito frágeis. Tem baterias que são mais robustas. Como você disse, as baterias são modulares. São células dentro de módulos, né, e arranjadas. E hoje, como se utiliza bastante células em caixas, né, prismáticas, né, elas têm uma capacidade de energia maior, eu utilizo menos quantidade. E elas basicamente são módulo. Então eu diminui bastante a quantidade de células. E aí eu posso ter essas baterias, elas não dilatam porque o invólucro não deixa dilatar. A outra não, invólucro flexível. Mas eu posso ter liberação de solventes orgânicos, porque essas células têm válvula de alívio de pressão, então elas podem ter uma geração de vapor, uma evaporação de eletrólito, e esse eletrólito vazar, e esse eletrólito se acumular na camada do receptáculo da bateria, e aí vai depender de engenharia para engenharia. É um gás? É um gás. Mas se esse gás entra dentro do veículo... Não, geralmente não. Geralmente eles são direcionados para fora. Tá. Agora, tem alguns veículos, né, que têm algumas válvulas, né, de alívio de pressão, que são chamadas de válvulas MSD, para dentro do habitáculo. Tá? E aí pode acontecer sim desses gases entrarem, já tivemos episódios. Se entrar o gás, a pessoa que estiver lá dentro, ou ela vai morrer de asfixia e intoxicação, porque esse gás é tóxico. Sim. Suponhamos que ele não fosse, mas suponhamos que ele não fosse tóxico. Ele vai matar qualquer pessoa, porque eu não posso alterar o gás do ambiente, eu tenho 21% de oxigênio. Sim. Se eu jogar qualquer gás aqui, eu altero o oxigênio. Qualquer gás aqui, a gente altera. Sim, mas... Se a gente fechasse esse circuito aqui todinho aqui, nós estamos aqui em 6 pessoas aqui, e começasse a respirar aqui, isso aqui é hermeticamente fechado, sem ventilação alguma, horas depois estaria desmaiando. Mas assim, esses solventes orgânicos, assim, até hoje nunca teve óbito relacionado a isso, embora tivesse ocorrências. Por que não? Porque são mixes de gases. Eu posso ter gases gerados de vapores originais, por exemplo, de eletrólito, ou eu posso ter vapores resultantes de processos químicos. Perfeito. Quando esses vapores inicialmente saem do eletrólito, eles são solventes voláteis. Então eles têm um cheiro de acetona característico. E aí, naturalmente, você sente e sai, porque ele é desconfortável. Então você sai do ambiente. E assim, ele não vai pegar fogo imediatamente, ele precisa entrar numa conjuntura. Se o veículo estiver funcionando, antes da bateria liberar o gás, ela já apresentou pane. Então ela já provocou o sistema fazer uma frenagem segura do veículo. Ele te avisa, você para o veículo e sai. E mesmo que ela desenvolva fuga térmica, eu tenho uma liberação de gás que me faz sair do carro. O que pode acontecer, por exemplo, se eu estiver dormindo, a gente chama aquele efeito pesadelo, né? A gente sente o perigo, acha que está sonhando e demora para reagir. Então isso pode acontecer, tanto dentro do veículo como dentro de um cômodo habitável. Tá? E esse é o problema, tanto que muita gente morre em incêndio por conta disso, demora para reagir. E esses segundos são determinantes.
Como eu falei, são 4 a 22 segundos depois da liberação de gases. Agora, voltando à questão desses veículos, ou até mesmo em ambientes fechados, se esses gases vão para dentro do habitáculo e eles estão em condição ideal de acumular e de inflamabilidade, eles podem vir a explodir. Eles podem explodir com a quantidade de oxigênio entrando no ambiente ou ficar acumulando, né? Porque eu vou ter pobreza de comburente, então vai aumentar a quantidade de combustível, vai superar o limite superior de explosividade, só esperando alguém ventilar o ambiente. Aí eu posso ter um flash fire, posso ter um backdraft, posso ter um ball fire, ou fireball, né? Só de ventilar o ambiente sem faísca? Só de ventilar. Porque ele já está aquecido, né? Já está em ponto, né, de combustão, só falta o comburente. Ele só precisa ventilar. Só precisa de um pouquinho de oxigênio para... Isso. Caramba. Então eu posso ter 4 fenômenos aí fácil, tá? Então é óbvio que isso vai depender de presença de outros materiais e características ambientais. Todos os 4 fenômenos eu já vi acontecer, né? Então esse é o risco. Então, tanto que alguns veículos que têm essa válvula estão tendo recall para retirar, né? Para retirar. O que nos preocupa um pouco, Marcelo, quando a gente fala de qualidade, a gente tem norma em qualidade. Então, assim, qualidade, e eu vou 2 assuntos aqui, qualidade e customizar. Porque, assim, o brasileiro adora customizar. Os carros não podem mexer em nada nesse carro. Não. Me corrija, não posso Isso mexer mesmo. em nada. Isso pode colocar mesmo. nenhum adesivo ali, né? Um adesivo para colocar adesivo. Não, um adesivo pode. lá do Dinos Group, pode colocar pode, adesivo. Pode. Esse pode, tá? Do Expo Emergência, né? Olha. Esse não tem problema da nenhum. revista Emergente coloca do ladinho ali. Então, o modo de falar, ou seja, eu não posso alterar esse veículo, porque o pessoal que gosta de abaixar, rebaixar, cortar aqui, cortar lá. Nós tivemos um incidente desse por intoxicação de gás, porque o cara foi mexendo no escapamento, com certeza acabou ali numa solda, né? Fazendo uma solda debaixo do veículo, pegando escapamento e acabou furando. Sim. E aquele gás, num frio, entrou, a molecada fechou o vidro do carro e aí entra tanto CO2 como o monóxido de carbono, aí já era, né? Você lembra quando eu falei em medidas complementares, né? Eu tenho que lembrar o seguinte, que onde a bateria está sendo implementada já existe um risco pré-existente. Antes do veículo ser elétrico, ele é um veículo. Então ele tem material combustível, revestimento, tem ligas pirofóricas. Então você tem uma série de elementos que você encontra no veículo a combustão e no eletrificado. Lembrando que o híbrido tem tem os dois. Os dois. Então, assim, o que eu tenho no eletrificado que eu tenho na combustão? O circuito elétrico de baixa tensão, que é a bateria de 12 volts. Ou nos caminhões um pouco maior, mas são de baixa tensão. E são esses sistemas que ligam a bateria, ligam o farol, todos os dispositivos eletrificados. E toda vez que eu faço uma alteração do veículo, né, ou não faço a manutenção preventiva dele, porque ele é um veículo eletrificado, né, então eu não posso sair mexendo, só o fato da pessoa não conhecer a configuração do carro pode danificar o carro. Então, eu posso danificar o circuito de baixa, alterar, fazer com que ele produza mais corrente ou mais tensão do que o normal. E como o sistema de alta ele é interligado com o sistema de baixa, é interligado com o sistema de tração, que tem geralmente aí de 200, pode ir até 700 volts, tá? Eu posso gerar aquecimentos, né? Porque eu tenho vários conversores de corrente, né? De alternada para contínua e conversores de tensão. Então, eu tenho vários dispositivos que aquecem dentro do veículo quando eu aplico uma corrente errada. Então, toda vez que eu adultero, coloco um farol diferente, um som diferente, sem que seja por um processo autorizado, eu estou sujeitando a bateria a um abuso eletrotérmico. Então, assim, e às vezes até eletroquímico também. Então, é muito importante, né? Tanto que para a bateria, né, as garantias são bastante elevadas, né, de tempo, mas o ideal é o seguinte, já para alguns veículos a combustão modernos, hoje já não pode ser mexido por qualquer mecânico. Então, assim, esse problema com a mecânica é a nossa preocupação futura. Tanto que os veículos elétricos, eles demoram muito para fazer a primeira revisão, né? Acho que, se eu não me engano, é com 90 km. Aí acho que deve variar de montadora para montadora. 90 mil? 90 mil, isso. Caramba. Então já é bem diferente. Agora o híbrido não. O híbrido tem as duas tecnologias, então ele tem as duas problemáticas e as mesmas soluções, né? Vamos dizer assim. Caramba, Marcelo. Marcelo, e aí o tema principal? E aí, pegou fogo? O que a gente usa? O que tem de equipamento, de tecnologia para fazer isso? Tem aquele... Vejo que você vem fazer... Eu te acompanho no LinkedIn, vídeos de trabalhos que você vem fazendo com uma tal de manta, que você utiliza uma manta lá que você coloca. Ou deve ter outros dispositivos também. Como é que... Vamos lá. Primeiro ponto, né?
Incêndios em veículos ou qualquer dispositivos eletrificados, eles devem ser combatidos por pessoas preparadas. Hoje, até mesmo se discute a questão de brigadas poderem combater. Conheço brigadas que combatem, são preparadas há bom tempo, tem treinamento específico para isso, geralmente são de fábricas, né, relacionadas à bateria, mas não deve ser feito por pessoas despreparadas. Isso inclui brigadista, bombeiros militares, até bombeiros civis. Tá, qualquer um que não tenha treinamento. Você precisa ter o conhecimento dos riscos, né? Vamos falar em treinamento porque a gente não tem um regramento para treinamento hoje. Embora eu dê treinamento, mas não existe hoje ainda, a gente está escrevendo para a gente padronizar, até para poder pulverizar isso, né? De maneira técnica, esses treinamentos. E uma coisa que me preocupa muito, muita gente dando treinamento sem nunca ter visto um incêndio em bateria. Não tem ideia dos fenômenos, entendeu? Então, assim, isso pode cometer a determinados erros. E aí, assim, com relação ao procedimento, quando eu não tenho conhecimento, meu primeiro objetivo, meu primeiro princípio o primeiro princípio, né, do sistema de comando de incidente, salvar vidas. Então, meu primeiro princípio é salvar vidas, é plano de evacuação. Se eu não tenho tecnologia, estou num prédio residencial, tem veículo elétrico, não tem nada. Plano de evacuação, foca no plano de evacuação. Entendeu? Evacuar todo mundo, porque o principal fator que, né, vitima as pessoas, seja tanto para óbito para hospitalização, é justamente a fumaça. Eu tenho monóxido de carbono, que é uma dose muito mais acentuada. Eu tenho cianetos, eu tenho solventes, mas o que mais preocupa são os fluoretos, né? Tem o fluoreto de fosforila, fluoreto de hidrogênio, e os fluoretos, quando eles entram no nosso organismo, eles provocam um processo de hipocalcemia severa, tá? Por serem, né, o fluoreto de hidrogênio é um ácido fraco, né? Então ele demora muito para poder fazer a sua ação. Então, geralmente, as pessoas que têm contato com fumaça, mesmo que saiam demulando da cena, ou seja, saiam andando, elas têm que ser monitoradas 48 horas depois, quando há determinados sintomas, como câimbras, cansaço, dificuldade de respiração. E a contaminação é um veneno, né? Se a gente não fizer o processo de descontaminação adequado, a gente vai sofrer uma série de problemas que vale uma outra, né? Um outro dia só para a gente falar de fluoreto de hidrogênio. Vamos! E nessa eu vou até trazer pedir para até o Godoy vir também para a gente poder debater. Show! Inclusive a gente vai dar uma palestra quinta-feira agora no Corém sobre esse tema. Tá? Que legal. Protocolo para emergências médicas relacionadas com baterias, né? Então, assim, é um agente muito específico. Com relação ao cobertor, né, corta-fogo... O nome correto dele é cobertor? Cobertor corta-fogo. Cobertor corta-fogo. Mas a gente costuma falar com manta, eu mesmo às vezes falo manta, às vezes ainda me policio, mas... É cobertor. Termo é cobertor. Manta, ela indica alguma coisa que fique em cima. Cobertor é uma coisa que cobre, embora seja... Tecnicamente é a mesma coisa, né? Mas tanto faz, cobertor ou manta, tá? Ela deve ser usada num processo de compartimentação. Ela não é um agente extintor, principalmente para baterias, tá? Ela tem riscos porque ela é uma manta pesada, só que quando eu aplico, né, ela abre, ela fica sujeita a variações do vento, tá? E geralmente no incêndio eu tenho que combater, né, com vento nas costas, né, que a gente fala. Se eu aplicar o cobertor com vento nas costas, ela vai para debaixo do veículo. O certo é eu aplicar o cobertor contra o vento. Então, para eu poder aplicar contra o vento, eu preciso apagar o fogo. Então, o cobertor ele deve ser utilizado como uma ferramenta pós-incêndio. Para quê? Né? Eu tenho uma edificação. A primeira coisa que eu faço com a bateria ou veículo que pega fogo em ambiente fechado é botar ele para fora. Porque, como eu falei, ele vai reiniciar. E assim, eu não consigo fazer nada se ele decidir reiniciar. Eu consigo prever, monitorar, antever, mas parar eu não consigo. Mesmo que eu esteja resfriando, se ela resolver entrar em processo, eu consigo, com um resfriamento adequado, mitigar os efeitos. Tá? Ela acende e apaga. Ela libera os gases que vai fazer o fogo reacender. Você tinha falado Você falou sobre a vela de bolo, né? Vela de bolo que é assim, você acende e apaga. Só que foi o Marcelo que falou, foi você não? Não, foi o Marcelo aí. Foi eu, né? Ah, tá. Então, assim, ela não reacende. Ela não reacende. Ela acende e apaga. São dois processos distintos. Eu consigo estabilizar a fuga térmica, só que ela sofre reações, libera os gases e entra em reignição de novo. Então a gente não chama isso de reignição. A gente chama de efeito secundário.
Efeito secundário. Tá? Então, esse efeito secundário, então, por exemplo, tem um caso até em Minas de um carro que pegou fogo na estrada, foi apagado, foi levado para o pátio, não foi aplicado o que a gente chama de protocolo aftercare, que seria o overhaul da bateria, o processo de desmontagem da bateria, e esse veículo ficou na garagem. Acho que um dia depois pegou fogo, 14 carros foram afetados. Se não me engano, foram 14, eu não lembro se foram 4 ou 14. Mas outros veículos foram afetados. E aí, né, você resolveu o problema, teve que voltar para apagar. Então, o cobertor ele serve justamente para quê? Uma vez que eu apaguei o fogo, fiz o monitoramento térmico. A partir de uma determinada temperatura, a gente já criou essa grade, né, de temperatura, estamos fazendo alguns ajustes. A partir de uma determinada temperatura, não adianta nada, ela vai entrar em processo. E abaixo dela eu consigo trabalhar o resfriamento, tá? Ou colocar o cobertor para eu poder fazer movimentação. Inclusive, esse é o protocolo da Fórmula E. Seja o veículo pós-sinistrado incêndio ou num processo prévio de aquecimento do carro, porque o carro tem telemetria de temperatura. E é interessante, os carros andam rigorosamente a 35 graus. 35 graus. Qualquer variação que passa de 50, a gente vai fazer uma intervenção. Se não tiver desenvolvido fuga térmica, a gente coloca o cobertor no carro, o carro é içado e vai para uma área de quarentena dentro do circuito. Se ele estiver pegando fogo, a gente vai fazer o combate, pagou, coloca o cobertor, vai para a área de circuito. Então, o cobertor ele não deve ser visto uma ferramenta de combate a incêndio, especialmente em ambientes fechados. Agora, eu posso ter um incêndio e optar por colocar o cobertor nos carros que não estão pegando fogo, para criar uma barreira de contenção. Sim. Então, eu já desenvolvi diretrizes de segurança nesse sentido, né, de eu proteger carros que não estão pegando fogo. Então, a brigada é orientada a pular 2 carros e cobrir o terceiro. E já com uma distância segura, né, que é dentro de 3 metros próximo ao veículo, tem o que a gente chama de fenômeno de eventos, né, o horizonte de eventos, igual um buraco negro. Ali tem uma série de riscos danosos. Fora desses 3 metros iniciais, eu tenho riscos, mas eu consigo, protegido, né, treinado, executar fazer determinadas ações. Puxa vida, Marcelo. Marcelo, tudo isso em norma, mas vamos supor assim, um conselho, não sei, se uma pessoa que tem um estacionamento gigante, lá um estacionamento grande, vai colocar vários carros, me chega um carro num guincho, carro é esse, elétrico, o que foi com ele? Pegou fogo. Ah, tá, põe ali. Põe ali não, põe bem longe daqui. Sim. De preferência, vai colocar onde? Eu com a informação que você me deu, se eu tivesse lá no estacionamento cheio de carro, falou, chegou o carro, o que foi? Ele pegou fogo. O quê? Pegou, põe bem lá. Não, mas tá longe, deixa bem longe da gente. Isso, errei. Não, existem, a gente tem uma orientação para isso já, tá? Porque é o seguinte, eu vou pegar um cenário aqui. Mas será que isso vai conseguir ser pulverizado dessa Não, sim, forma? sim. É a pulverização que eu tô falando da informação, ok? Essa pulverização dessa informação que para que todos tenham, Sim. o cara não tem, é o processo de cuidado. É um carro elétrico, pegou fogo, deixa ele bem longe daqui. Espaço, alguma coisa, né? Uma norma que também a gente vai trabalhar no segundo semestre agora é uma norma de plano de proteção de incêndio para veículos elétricos. Então, ela vai ser uma norma linkada, né, com a de gerenciamento de risco, mas ela vai determinar para as edificações e áreas de riscos que têm veículos eletrificados, é importante falar de empilhadeiras, máquinas pesadas, transpaleteiras. Agora tem muitos equipamentos de ergonomia, robôs autônomos, né? Então a gente tem uma série de veículos sendo eletrificados já dentro da indústria. Então as empresas vão ter que desenvolver um plano de proteção contra incêndio. Então todo esse plano de proteção contra incêndio ele tem regras específicas, como fazer inventário de onde eu tenho baterias a partir de um determinado nível, onde eu tenho carregamento, definir áreas de quarentena, que é o processo. E aí a orientação, a partir dessa norma, é orientar todo mundo a definir isso. Por exemplo, os aeroportos hoje estão eletrificando ônibus, veículos, em breve pushbacks, né, que faz o reboque do avião. Então, esses equipamentos, se pegarem fogo dentro da área de aeródromo, ele não vai suplementar o risco da aeronave, tá? Ou os outros que têm pertinentes. Mas uma vez que eu apaguei, eu vou ficar com esse veículo parado dentro da posição de aeronave ou dentro do aeródromo, atrapalhando a movimentação, pouso e decolagem, eu tenho que retirá-lo. Eu vou colocar lá onde? Né? Pega um incêndio no veículo, o veículo não tem seguro. Quem é que remove esse seguro? Não tem serviço ainda de remoção, até que possa ser contratado. Pelo menos a seguradora já tem alguém com um pouco mais de conhecimento. Então, esse procedimento visa definir isso. Então, lá no procedimento ele diz o seguinte, o que é uma área de quarentena para um veículo? É uma área, né, dentro de um raio de 5 metros, ele tem que estar livre de qualquer material combustível.
Aí você tem que sinalizá-lo, colocar risco elétrico, eu posso tocar, posso tomar choque. Então tem uma série de sinalizações que a gente também está tentando padronizar para isso. Tomar choque também? Tem? Pode, no incêndio, porque você vai ter. Durante o combate eu não tenho problema de choque, tá? Elétrico. Mas após o incêndio, a partir do momento que eu tenho danos ao circuito elétrico e aos dispositivos de armazenamento de energia ou conversão, se eu tocar ou me aproximar, eu posso tomar um choque ou um arco elétrico. Ou mesmo minha eletrostática pode provocar um incêndio. Então, o risco elétrico ele é muito forte. Nós estamos falando, a maioria dos veículos hoje, né, a partir de uma determinada categoria, já tem alta tensão elétrica, né, ou pelo menos alta tensão automotiva, tem mais de 60 volts. Então, ainda não passam de 1000 volts, tá? Mas é uma energia perigosa. Então, eu tenho que ter cuidado. Mais ou menos? É muito alta, tá? Porque é o seguinte, quando a gente fala em bateria, a gente fala em capacidade de armazenamento. A gente está falando em quê? Em quilowatt-hora, né? O que significa 1 kWh? Que eu tenho uma bateria capaz de armazenar ou fornecer energia de 1 kW em 1 hora. Só que se eu fizer esse mesmo processo em 30 minutos, diminui a metade do tempo, eu aumento a potência, ela dobra. E assim sucessivamente. Então, quando eu provoco um curto, eu libero essa energia muito rápido. A corrente ela tem um nível de ampere muito elevado. Tanto que se eu pegar uma bateria, né, esse que eu falei, tipo caixa, e fazer um curto numa chave de boca, a chave de boca aquece. Entendeu? Então, assim, ela é muito alta. Então, mesmo uma bateria que seja de 4 volts, a corrente que ela pode liberar pode ser perigosa. Tá? E por isso que ela provoca... Assim, o efeito mais imediato é pegar fogo, mas eu posso sofrer danos com isso. Tá? Que legal, Marcelo. Marcelo, deixa eu falar com você, ó, conversando com o Marcelo Vale aqui, emergência em baterias. Marcelo, algum perrengue já pegou aí no seu serviço, no seu tempo? São 30 anos aí de vivência, já pegou algum perrengue nesse sentido? Eu sempre atuei mais como gestor, né, de segurança, inicialmente na área de patrimonial. Já tivemos algumas ocorrências, sequestro, né, sequestro seguido de assalto à caixa eletrônica. Na parte de incêndio, já tive que gerenciar incêndios, não mais combater exatamente não. Mais os combates hoje que eu já faço são nas partes de testes, né? As ocorrências hoje, né? Eu só suporto... Que são, podemos falar, nem simulação realística, são incêndios reais. Não, mesmo são incêndios, testes Isso. reais, né? Agora sim, então já tive vários gerenciamentos de cenários mais complexos, né? Alguns até com óbitos, outros com, né, vítimas severas, né? Então já tive vários cenários ao longo desse processo de gerenciamento. Agora, com baterias, hoje mais na parte de combate mesmo, são relacionados aos testes, né? Tem alguns testes, como eu disse, assim, uma dificuldade hoje nos testes é fazer a bateria pegar fogo. Então já aconteceu de um dia eu ficar ali mais de meia hora tentando forçar. O cara, você carregou essa bateria? Ele, não carreguei a bateria. Carreguei a bateria. Eu falei, ela não está carregada, ela está danificada, ela não está carregada. Ah, como é que você vê? Ela está com um pouco de tensão. Não, bateria descarregada tem um pouco de tensão porque ela tem um residual. Então, aí você fica ali 30 minutos debaixo de um sol com aquela roupa de proteção, então, né? Ou determinados combates que acabam levando determinado tempo. Hoje a minha maior preocupação em todos os testes, né, mesmo que seja principalmente com baterias pequenas, né, que a gente às vezes não está utilizando proteção respiratória, não tá inalando esses gases. E como eu faço com frequência, eu tenho uma preocupação com a repetitividade disso. Então, assim, são preocupações que a gente tem. Esses testes não devem ser feitos não tente fazer em casa, porque a pessoa não tem controle do que acontece. 2 anos atrás, a gente fez uma sequência de testes, né, na Moura mesmo, posso falar, não tem problema. Eles disponibilizaram, até primeiro contato com eles, foi um processo de treinamento, né, eles disponibilizaram 14 módulos para a gente queimar durante 2 dias. Nenhum incêndio foi igual ao outro. Todos eles foram diferentes. 14 reações diferentes. Não, são baterias com variações, né, de carga, o modo de ativação, a química, né, deles, presente neles. Então, teve variações, tá? Mas o que é interessante, essas variações, até mesmo questão de clima, tinha dia que estava mais sol, estava mais ventando, às vezes estava chuviscando, a gente percebeu comportamentos diferentes, né?
O que era mais interessante, que a gente configura, a gente olhava, vamos repetir para ver se acontece, a gente reconfigurava e não acontecia. Então, assim, até um nível, por exemplo, você perfora mais na superfície ou mais aprofundado, modifica o fenômeno. Então, é um pouco complexa essa parte de fazer testes. A preparação da bateria é muito específica, né? Eu trabalho nela duas semanas antes, né? Antes de ocorrer o teste, né? Para garantir que ela, obviamente que não sou eu que preparo, existe sempre um engenheiro da parte que está fornecendo a bateria, a gente conversa bastante, prepara as baterias, confirma, faz os checks, cara, de segurança, estabelece os protocolos e executa, né? Então, graças a Deus, sem acidentes, né? Todos eles, alguns dão algumas necessidades de adaptações, né? Mas tudo dentro de um protocolo de segurança. E uma coisa que eu sempre faço nos testes, eu sempre tenho um oficial de segurança, isso é regra, né? Para puxar a minha orelha, porque tem hora que... Sim. Então, isso é uma coisa até que a gente incutiu no protocolo, né, de combate a incêndio, né, ter um sistema de comando de incidentes em níveis 1, 2 e 3. O nível 1, obviamente, você vai trabalhar com um sistema de comando mais simplificado e no 2 e 3 mais complexo, né? E você ter um oficial de segurança de cena, mesmo que seja a função do comando ali de operações ou do incidente, é fundamental ali no processo. Que papo gostoso, hein? Marcelo, quem te inspirou, Marcelo? Bem, hoje, acho que é a minha família, né, que me dá suporte para poder executar isso, porque uma das coisas, né, que todo mundo fala, a gente trabalha com aquilo que gosta. E hoje eu trabalho, né, com aquilo que eu gosto, com o suporte da minha família, né, para poder, né, muitas das vezes a rotina de viagem ela é pesada, às vezes dá problema de fluxo de caixa, então se você não tem uma estrutura familiar que te suporte, né, você não consegue executar. Acho que essa hoje é a minha maior fonte de inspiração dentro desse processo. E, né, assim, eu não sei qual é o futuro disso, né, não sei para onde isso vai me levar. Posso dizer que é um processo que caiu no meu colo, né? Óbvio, né? Trabalhei para isso, mas o meu foco é controle de emergência, trabalhar com planejamento de emergência, análise de risco, investigação, treinamentos, formação de brigada, mas é um processo que caiu e hoje eu sinto que isso é uma missão, né? Então, várias pessoas também passaram ou estão me acompanhando nesse processo, então, que hoje que é muito gratificante, é que eu não falo disso sozinho. Está sendo muito gratificante ver outras pessoas, né, que a gente interage bastante, poder falar junto, né? Tem hora que inicialmente eu forneci os materiais, hoje está ao contrário, né? Tô ligando para eles, cara, gostei daquilo que você fez, dá para mim. Então, assim, conhecimento ele tem que ser compartilhado. Sim. E estamos chegando num momento, numa fase que eu me sinto muito feliz, né, de ter pessoas, né, em todos os níveis, de familiar, profissional e até já a nível de amizade, né, da gente poder até falar de coisas pessoais, mas que a gente possa tratar desse assunto, né, e ser uma visão multidisciplinar. Porque quanto mais pessoas tem visão do assunto, isso é interessante. Eu agora não sei se é Sócrates ou Platão, essa parte de filosofia eu fujo muito, mas todo mundo diz que a gente vê uma parte do todo, né? Então, dentro desse princípio de conhecimento ser compartilhado, né, isso é muito importante. Então, assim, é um processo que vai crescer bastante e posso dizer que eu estou sendo muito inspirado para continuar. Que legal! Foi super inspirado. Foram os dois que falaram, Sócrates e Platão, porque um era discípulo do Sócrates, ele era discípulo... Platão era discípulo de Sócrates. Né? Eu estudei filosofia, mas era sexta-feira à noite, final de... Olha... Então a gente conversava às vezes com o filósofo do bar, às vezes assistia a aula, mas é uma cadeira muito interessante, cara. Eu não lembro os nomes, mas eu lembro o nome eu lembro o peixe, eu não lembro o nome do pescador. Que show, mas você foi super assertivo. Conversei com esse guerreiro, que é um guerreiro, né? É um guerreiro, que é o Marcelo Vale. Marcelo, deixa uma mensagem pra gente aí. Bem, acho que a mensagem que eu dou com relação à campanha de segurança que a gente vai lançar, né? Que é a recarga segura, justamente para poder orientar e incentivar as pessoas a fazerem o uso adequado da bateria, desde uma simples
um smartphone, né? Hoje é o que nós vamos ter mais complexo são os eVTOLs, né? Então, vai ser uma mudança muito radical de conceito no transporte. Então, essa campanha que a gente vai lançar em breve aí pelo CB24 é o recado aqui que eu dou para vocês. Faça a recarga segura. Faça recarga segura. Emergências em baterias. Olha que legal. Tive agora com o Marcelo Vale. O Emergência Entrevista ele fica aqui. Espero vocês para o próximo.